Olá pessoal, eu sou o Paulo César Coelho, este é o curso de Nutrição e Dietética para estudantes do curso técnico de enfermagem, extensivo ao curso técnico de Nutrição e Dietética e para todos da área de saúde que desejam possuir conceitos básicos aí sobre nutrição e dietética. Bem, estamos agora na videoaula 39. Macronutrientes, carboidratos, aspectos fisiopatológicos, parte final. Na primeira parte, discutimos os aspectos puramente nutricionais e algo dietéticos dos carboidratos. Por fim, na segunda videoaula de carboidratos, discutimos os aspectos fisiológicos que envolvem esse macronutriente. E na aula passada, nós falamos sobre os aspectos fisiopatológicos. Como ficou muito extenso, nós resolvemos falar só sobre diabetes e resistência insulínica e hoje falaremos sobre hipoglicemia. Antes de começar a hipoglicemia, vamos fazer um pequeno resumo do que foi falado na aula anterior. Bem pequeno, porque na aula anterior o que a gente vai fazer nesse pequeno resumo, nós detalhamos muito mais. Então vamos lá. Na aula anterior, nós vimos a parte do diabetes, vimos que eles tinham várias classificações. Diabetes mellitus ou sacarídeo, como que é? Tipo 1, geralmente autoimune, você produz anticorpos contra as células produtoras de insulina, as células beta das ilhotas de Langerhans, e ele vai declinando, né? Esses anticorpos vão aumentando com o passar do tempo e você vai reduzindo a produção de insulina. Você pode começar a ter um emagrecimento, fadiga fácil, uma criança com dificuldade de crescimento, porque geralmente ela ocorre na idade pré-escolar, escolar, pré-adolescente e adolescente, né? E às vezes, num grande número de vezes, quando o indivíduo tem um estresse, um trauma traumático, um trauma cirúrgico, um trauma infeccioso, uma grande queimadura ou um trauma emocional importante, que vai ter muitos contrarreguladores de insulina, ele acaba abrindo um quadro de cetoacidose, que nós entenderemos melhor o que seria isso na videoaula de macronutrientes, lipídios e colesterol. E aí acaba fechando o quadro de diabetes, né? Pode ser feito o diagnóstico só pela poliúria, polidipsia, emagrecimento e dificuldades escolares, né? Mas muitas das vezes é um estresse que faz uma sobrecarga no indivíduo que já estava a ladeira abaixo, e aí é feito o diagnóstico, né? E aí, como nós vimos, existem várias formas, né? Glicemia de jejum, glicemia pós-prandial, ou de sobrecarga de glicose, hemoglobina glicada, e uma vez fechando o quadro de diabetes tipo 1, se confirma através dos anticorpos anti-ilhotas o caráter autoimune desse tipo 1, também chamado infanto-juvenil, porque a maior parte acontece no período, né, de infância e adolescência, e também chamado de insulina independente, porque uma vez estabelecido o diagnóstico, seu tratamento é a reposição insulínica, além de uma mudança no estilo de vida, né? As complicações dele, nós vimos que a aguda é a cetoacidose e a crônica é lesão retiniana, doença renal crônica, pode haver hipertensão, amputações, né? Mas essas repercussões crônicas, maior incidência de infarto agudo do miocárdio, de acidente vascular cerebral, mas essas complicações crônicas não são inerentes ao diabetes tipo 1 e fatal. Isso naqueles que não fazem o controle adequado, né, rigoroso ali, que modifica o seu estilo de vida, é que podem evoluir para esse tipo de complicação. O outro é o diabetes tipo 2, que no passado era o diabético do adulto, ou que é o insulina independente. No adulto, porque a abertura dele geralmente é no climatério, na vida adulta, mais avançada, no idoso. É raro no adulto jovem, muito mais raro ainda na criança ou no adolescente. Ele também é de componente hereditário, como tipo 1, mas esse tem há muito tempo já que se observa que existem componentes
multifatoriais além do genético, coisa que agora também está começando a acreditar que tem no tipo 1. E quais seriam? Estresse crônico, obesidade, geralmente com obesidade abdominal, que produz muitas substâncias contrárias à ação da insulina, né? Às vezes mulheres com ovário policístico podem ter um quadro também, de abrir um quadro de resistência insulínica, enfim, sedentarismo, todas essas situações, num indivíduo com uma carga familiar para diabetes, pode desenvolver um quadro de diabetes tipo 2. E geralmente a abordagem é só reajuste, né, tipo exercício físico, alimentar, mas que em grande número associa medicações, pode ser 1, 2, 3, geralmente orais, eventualmente parenterais, e insulina quando se tem um estresse que pode aumentar muito os contrarreguladores de insulina. Então, durante o período de estresse faz essa insulina, ou quando a pessoa começa a ter um emagrecimento severo, mostrando que não controlou muito bem o seu açúcar, e aí esse excesso de açúcar a médio e longo prazo pode produzir lesões nas células produtoras de insulina, e aí ele começa a emagrecer por falta da ação da insulina, e aí ele vai ter que fazer a reposição de insulina, tal como o tipo 1. O tipo 2, ao contrário do tipo 1, que desde o início é por anticorpos uma diminuição da produção de insulina, então é um problema nas células produtoras de insulina. Geralmente o tipo 2 é uma falta de resposta aos receptores, porque nós temos receptores de insulina nos órgãos-alvo, esses receptores de insulina, quando a insulina se liga a ele desencadeia a ação deles e faz uma endocitose, mas existem vários receptores de reserva e existe também uma renovação daqueles que são gastos. E aí, nos indivíduos com uma tendência familiar a diabetes tipo 2, eles têm uma redução desses receptores e um turnover, uma renovação negativo. Então, se eles estiverem muito expostos a situações contrárias à insulina, sedentarismo, que aí o músculo não fica consumindo muito açúcar, mais gordura, músculo esquelético, obesidade abdominal com produtos de substâncias metabólicas resistentes à insulina, estresse e assim por diante, ele começa a ter que liberar muito insulina para manter a glicemia dentro do adequado, e aí essa característica de ter menos receptores de reserva e uma renovação cada vez menor vai começar a impactar, principalmente se ele tem um grande consumo de alimentos com alto índice glicêmico, que sempre requer uma grande quantidade de insulina, ele vai começar a desencadear um quadro aí de diabetes tipo 2, né? Que, como eu falei no início, é a mudança do padrão de vida, depois passa ou uma medicação, 2, 3, quando está a 3, ou quando começa a ter um emagrecimento severo sem uma causa aparente, e aí demonstrando que começa a ter uma lesão nas células produtoras de insulina pelo excesso de açúcar, que pode fazer essa toxicidade, aí nós temos que substituir por insulina. As complicações agudas geralmente é o coma hiperosmolar, quando você tem um aumento súbito da glicemia, que não controlou, encharca suas células nervosas de glicose, isso faz com que há um deslocamento de água para essas células e um edema, levando a um coma. A cetoacidose não é comum no tipo 2, a não ser naquela fase de falência, que se ninguém introduzir a insulina e que ele começa a emagrecer, ele pode abrir um quadro de cetoacidose. E as complicações crônicas são semelhantes ao do diabetes tipo 1, né? Lesão retiniana, hipertensão, problemas coronarianos, acidente vascular cerebral, demências, né? Aumenta a incidência de demência, doença renal crônica, amputações, mas isso também, tal como no tipo 1, quando não há um controle adequado. Só lembrar aqui, voltando um pouco ao tipo 1, que apesar do tipo 1 tradicional ser autoimune, existe também situações causadas por pancreatite, por cachumba em adultos, rubéola em processos inflamatórios pancreáticos induzidos pelo vírus da rubéola, aí já a rubéola congênita, não a rubéola adquirida.
a rubéola que a mãe transmitiu com o concepto. Então ele geralmente não nasce com diabetes, mas pode evoluir nos primeiros meses de vida. Pancreatite de outras causas não infecciosas, determinadas substâncias tóxicas que podem lesar o pâncreas, enfim. Pode ter outras causas, mas o tipo 1 tradicional seria autoimune e geralmente ele está associado a outras doenças autoimunes que já deveriam estar prévias ou aparecem junto ou que aparecem depois, tipo lúpus, artrite reumatoide e outras. Bem, um outro é o diabetes mellitus gestacional, que só acontece no último trimestre de gestação. Geralmente são mulheres com predisposição ao diabetes, mas que não tinham diabetes, mas vivendo no último trimestre com placenta, produzindo uma grande quantidade de hormônios contrarreguladores de insulina, não consegue segurar a glicemia aumenta. Ela não acontece no primeiro trimestre. O primeiro trimestre, pelo contrário, é uma tendência à hipoglicemia nas mulheres de uma maneira geral, porque não tem os contrarreguladores, ainda tem um grande sugador de glicose, que é para manter o concepto ali viável, mas à medida que vai surgindo a placenta e a gestação avança, a gente tem contrarreguladores em grande quantidade no último trimestre, e aí as que têm a tendência familiar ao diabetes pode abrir um quadro transitório de diabetes gestacional, que deve ser controlado com exercício apropriado, dieta, mais controle do peso, mas que se isso não se resolver, precisa se iniciar, inclusive, um quadro de insulina. A grande complicação é a prematuridade, porque geralmente esses bebês, quando a mãe não controla o seu diabetes gestacional, eles já acabam produzindo uma hiperplasia, né, nas células produtoras de insulina, e começa a produzir muita insulina para dar conta daquele excesso de açúcar. E o açúcar, quando não usado, vira glicogênio. Se você continua formando glicogênio e não usa aquele glicogênio, em torno de 8 horas ele começa virando gordura. E aí esse bebê vai nascer um bebezão. Se ele nascer um bebê a termo, vai nascer geralmente com mais de 4 quilos. Mas se é uma mãe diabética gestacional bem controlada, ela não terá isso. Agora, o bebê com mais de 4 quilos tem várias complicações. Uma, que geralmente o parto vai ser prematuro. Ele não vai conseguir chegar a termo, né? Então pode até não nascer com 4 quilos, mas nascer com um peso superior à idade gestacional que ele nasceu ali. A outra situação é que ele tem uma hipoglicemia. Se ele não for alimentado de imediato, ele pode desenvolver hipoglicemia. Então ele tem que ser alimentado na primeira hora de vida e tem que sempre avaliar se, além do leite, pelo menos nas primeiras 24 horas, do leite materno, do colostro, melhor dizendo, se não se faz um complemento. Não é que o leite seja fraco, é uma situação excepcional. Um controle rigoroso da glicemia nas primeiras 48, 72 horas também é importante. Como ele nasce com muitas hemácias, o sangue dele geralmente é mais viscoso, isso pode levar a problemas cardiovasculares, além de desenvolver uma captação de cálcio muito grande para essas hemácias e pode também desenvolver uma hipocalcemia. Além da hipocalcemia, a gente pode ter também um grande número de hemácias sendo destruídas, porque ele tem um número maior de hemácias do que o habitual, e aí desenvolver uma icterícia, né? Com mais frequência do que outras faixas etárias. E uma outra coisa importante, principalmente quando se nasce prematuro, é que o excesso de insulina produzido pela criança pode dificultar o amadurecimento pulmonar. Então, 36, 35 semanas, 34, que geralmente já tem o pulmão maduro, pode ser uma criança que não esteja não completamente amadurecido ou até imaturo, produzindo transtornos respiratórios por imaturidade pulmonar por conta do excesso da teratogênese, do excesso de insulina da própria criança. Com o passar dos dias, a criança vai melhorando e aí, né? Agora, e a mãe? Quando tira a placenta, ela terá uma tendência a melhorar o seu diabetes. É raro aquelas que continuam diabéticas, elas tenderão a melhorar, mas é frequente numa outra gestação, ela também tem um diabetes gestacional, né? E tem mais chance do que mulheres, de uma maneira geral, de desenvolver diabetes tipo 2 no futuro. Aquelas raras que, mesmo terminando a gestação, continuam diabéticas, essas aí geralmente vão precisar tomar insulina, vão fazer um quadro semelhante ao tipo 1. Agora, lembrando que às vezes a mulher já tem uma glicemia elevada no início da gestação,
que é um período em que geralmente a glicemia cai. Ou no segundo semestre, não era nem alta nem baixa no primeiro, e no segundo semestre aumentou. De repente ela já era diabética. E às vezes pode haver uma vasculopatia placentária e a criança nascer pequena, porque ela não teve uma oxigenação. Ela teve uma oxigenação suficiente para mantê-la viva, mas não o suficiente para induzir o crescimento. E aí ela tem um duplo motivo de fazer hipoglicemia. Primeiro, que ela vai ter poucas reservas de glicogênio. E segundo, que apesar de ter uma hiperplasia, se ela for exposta a excesso de açúcar, ela terá hiperplasia pancreática, apesar dela não ter conseguido crescer por conta do menor fluxo placentário. E aí ela tem um risco ainda maior do que o macrossômico de fazer hipoglicemia. Mas geralmente, a não ser que tenha uma outra causa, hipertensão, alguma outra causa de hipofluxo pulmonar que não seja ligado ao diabetes, geralmente o diabetes gestacional, quando não controlado, ele sendo no último trimestre, vai levar a macrossomia e não um bebê pequeno para a idade gestacional, tá? Geralmente vai levar o pequeno, a não ser que ela seja diabética realmente gestacional, mas tem uma outra situação que diminui o fluxo sanguíneo placentário. Diabetes mellitus neonatal, geralmente ele ocorre no período neonatal, diabetes transitório, que está aumento da glicemia, raramente precisa tomar insulina. Geralmente a gente ajusta a infusão de glicose dessa criança. Geralmente são crianças internadas em unidades intermediárias ou UTIs, que tem um estresse grande por conta da patologia que está mantendo ela ali, ou os procedimentos que protegem o estresse ali, por mais que hoje já tenham mecanismos para protegê-las do estresse, pelo menos do estresse emocional de estar sendo ali exposta para o tratamento, para a recuperação de sua vitalidade. Dentro desses processos, o que mais gera aumento da glicemia são as infecções. Apesar de existir infecções generalizadas ou localizadas que podem produzir hipoglicemia, a maioria produz hiperglicemia. É até algo que chama a nossa atenção quando um bebê internado no hospital começa a ter hiperglicemia. Uma das possibilidades que a gente tem que pensar é se ele não está desenvolvendo ali um processo de infecção hospitalar ou de outra natureza. Também pode haver hiperglicemia quando você estava fazendo uma alimentação parenteral, total ou parcial, e aí você está começando a substituir por alimentação oral. Isso pode, nessa fase transitória, aumentar demais a glicemia, só fazer os ajustes adequados. Então, como eu falei, muito raramente há necessidade de tomar insulina. E uma vez saindo da UTI, da UIA, se afastando tudo, se resolvendo a glicemia, resolvendo o estresse, se ajustando à alimentação, né, e, resolvendo a infecção, o bebê ele desaparece o quadro de diabetes e vai embora, por isso que é transitório neonatal. Esses bebês terão mais chance de ser diabéticos no futuro? Nunca li nenhum trabalho a respeito, né? Mas a princípio eles resolverão o diabetes, né? A abordagem aqui é controle glicêmico periódico do bebê, enquanto que a abordagem do tipo 2 e do tipo 1, né, seria do tipo 1 a gente fazer glicemia de jejum ou pós-prandial ou após sobrecarga de glicose, ver a hemoglobina glicada se ele não foi anêmico nos últimos 3 meses, e desconfiando da natureza do tipo 1, dosar os anticorpos antilhotas. O tipo 2, a gente faz a mesma coisa do tipo 1, só que em vez de anticorpos antilhotas, se tudo leva a crer que é um tipo 2, a gente vai diferenciar, verificar a quantidade de insulina que ele tem, que ele produz, vai fazer testes que avaliam a quantificação de insulina. A da gestacional é semelhante aí, ao do diabetes tipo 1, do tipo 2, perdão. Só que os valores são de outra natureza, né? O neonatal, glicemia não tem de jejum, né, porque está se alimentando, ou ele está com alimentação parenteral, a de contínua, ou está se alimentando de 2 em 2, de 3 em 3 horas, então é feito com glicemias capilares, eventualmente cima central, um acompanhamento periódico mais a miúde, que é
possível, já que ele está lá internado. E o outro, por fim, essa parte da glicemia elevada, para a gente entrar na hipoglicemia, nós temos a resistência insulínica, que geralmente pessoas muito estressadas, sedentárias, obesas, com uma gordura abdominal, né? E que elas estão abrindo um quadro inicial aí, que ainda não, a insulina não está respondendo aos receptores como deveria, ela ainda consegue controlar, mas sempre com níveis acima do normais. Não níveis ainda declarados diabéticos, mas acima de normais. E aí, a abordagem diagnóstica é feita da mesma forma do tipo 2, né? Geralmente esse vai ter insulinas muito elevadas, então isso vai estar mostrado lá, e a abordagem terapêutica, ela a princípio não seria medicamentosa, seria acabar com os fatores, né, estresse, obesidade abdominal, sedentarismo, tentar regular a vida e a alimentação adequada. Geralmente quando a pessoa faz uma adesão, principalmente com exercícios físicos de força, né, de resistência, como musculação, crossfit e outros aparentados, quando ele faz isso, ele geralmente reduz o número dos que evoluem para o tipo 2 e quando evolui demoram mais. Há algumas pessoas que usam metformina, que é um medicamento específico para o diabetes tipo 2, mas que é usado aqui porque durante muito tempo a gente não tinha medicamentos para esteatose hepática. E geralmente um dos primeiros sinais de que você está tendo resistência insulínica é a acantose nigrans, não importa a etnia do indivíduo, o indivíduo começa a ter umas manchas escurecidas no pescoço, da axila, e aquilo mostra um excesso de insulina que pode, em algumas áreas, esse excesso mantido, estimular os receptores dos melanócitos, então fazendo áreas escuras, e também a insulina não funcionando adequadamente, ela faz com que a gordura que deveria ser mobilizada do fígado e levada para os tecidos adiposos tem uma dificuldade de se fazer isso, mesmo tendo muita insulina, por conta das não respostas já irregulares, e o fígado é nos primeiros. Então, você começa a ter depósitos de gordura ali no fígado. E o depósito de gordura, quando você não teve uma história de hepatites virais que evoluiu mal e que evoluiu para uma esteatose hepática, ou quando você não tem um alcoolismo que evoluiu para esteatose hepática, ou uma situação alimentar exagerada, né, que evolua para isso, ou seja, você não tem outras causas para esteatose hepática. Esteatose hepática, pura e simplesmente, mesmo que não tenha acantose nigrans, a primeira coisa que se pensa é em resistência insulínica, e durante muito tempo não se tinha medicamento para isso. O único medicamento que ainda tinha uma eficiência durante algum tempo era a metformina. Então, mesmo ela sendo usada para pessoas apenas com diabetes tipo 2, a metilformina começou a ser usada para resolver a esteatose. Nós já temos outros que resolvem até um pouco melhor do que ela. Porém, começaram a ver que as pessoas que faziam adesão à metformina, elas também demoravam mais em abrir um quadro de diabetes e muitos nem abriam. Bem menos do que aqueles que faziam exercício físico, dieta, faziam uma mudança do padrão de vida, mas que eram rigorosos com os seus exercícios físicos. Esses, menos gente evoluía com diabetes e demorava mais para evoluir. Hoje já existe um trabalho de fazer o exercício físico com a metformina associado, tipo off-label, independente da esteatose hepática ou não. Off-label é quando oficialmente não é indicada, a pessoa faz pelas evidências, etc. E os trabalhos que estão saindo aí, preliminares, estão mostrando que consegue ser melhor ainda essa associação do que o exercício físico puro e simplesmente. Metformina também está indicada na resistência insulínica da mulher com ovário policístico, que ela pode ter a dificuldade, ela tem vários cistos no ovário que alteram uma rede de hormônios, né, que podem levar à resistência insulínica por conta dos hormônios contrarreguladores estarem alta, e aí, principalmente numa mulher que já tem uma tendência a diabetes, ela faz uma resistência insulínica, e se não fizer nada, pode evoluir para um diabetes tipo 2, então no ovário policístico já é indicado aí o uso da metformina.
principalmente quando se mostra a resistência insulínica, e também ele tem surtismo, dificuldade de infertilidade, uma série de outras situações. Bem, fechamos aí o que foi falado, né, bem rapidamente. Se quiserem detalhes, vão no outro vídeo. Agora vamos para a hipoglicemia. A hipoglicemia é quando em qualquer período, não só ao acordar, ao despertar, ou seja, após o jejum, quando você, num adulto, tem uma glicemia abaixo de 70. Ela pode se estabelecer pouco a pouco, indo caindo devagar, e aí os sintomas estão todos ligados ao neuroglicopênico, a falta de açúcar no sistema nervoso. Aí o indivíduo começa a ficar com mal-estar, o indivíduo fica mal-humorado, não fica mal educado, né? Ele só fica mal-humorado. E aí, se ela continuar caindo, o mal-estar aumenta, aí começa, se estiver perto da porta, começa a abrir e fechar a porta, sem motivo aparente, ou seja, ele não busca a porta para abrir e fechar, se estiver próximo. Pode ter alucinações, geralmente visuais, de bichinho, de coisas diminutas, né, pequenas, enfim. E se permanecer, ela vai se estabelecendo, a pessoa fica extremamente sonolenta, acaba dormindo, entra em coma, faz convulsão, o que piora a hipoglicemia, e morre. A hipoglicemia mata mais rápido do que a hiper. Bem, há uma outra possibilidade, é a queda abrupta da glicemia. A glicemia estava normal, de repente ela desaba. Aí nós teremos uma descarga adrenérgica de catecolaminas, norepinefrina e epinefrina da medula da suprarrenal para correntes de sangue sanguínea e do sistema nervoso simpático, que vai ser ativado. Uma tentativa de quê? De que essas catecolaminas, tanto do simpático, a norepinefrina do simpático, quando a norepinefrina e epinefrina da medula da suprarrenal, faça uma mobilização rápida dos lipídios e transforme eles em glicogênio, que quebre, que bloqueie, que impeça da glicose virar glicogênio. É só uma tentativa de aumentar a glicemia rapidamente. Só que com isso vai ter efeitos, né, outros. O indivíduo vai ficar taquicárdico, pálido, vai ficar suando frio a palma da mão e a planta do pé, saliva espessa, pupila mediástica, a pressão vai elevar, vai ter uma respiração ofegante, a pressão arterial vai elevar. Então, isso tudo só acontece numa hipoglicemia de instalação abrupta. Se isso conseguir aumentar a glicemia e levar para o patamar normal, beleza. Se não, o que vai acontecer? Ele vai começar a evoluir para os sintomas neuroglicopênicos, vai ficar mal-humorado, agitado, embotado, com sensação de mal-estar grande, até que fica sonolento, catatônico. Ele fica sonolento, tanto e catatônico, e depois o coma. E quando eu falei do neuroglicopênico, eu disse sonolento, entra em coma, né? Ele fica sonolento, catatônico, todo rígido. Se estiver sentado, vai ficar sentado rígido. Não chega a ser uma hipertonia muscular, ele fica parado, e aí depois, como se fosse uma estátua, depois ele entra em coma, convulsão e morte. A hipoglicemia é uma sensação muito ruim. Tenho vários pacientes, já tive vários pacientes com diabetes tipo 1, que eles desejavam, preferiam, se tivesse que escolher, uma hiperglicemia, uma termocetoacidose, do que uma hipo. Né? É claro que o ideal é não ter nada, que a hipo é uma sensação muito ruim e pode matar. E aí, como é que você reverte a hipoglicemia? Uma vez detectada a hipoglicemia, se for um paciente internado no hospital, você vai lá e faz uma injeção de glicose no indivíduo. Se ele entrou em coma, ele não está podendo ingerir nada por via oral, você faz uma injeção de glicose hipertônica no indivíduo e faz ele melhorar, e melhora rapidamente a glicemia. Parece que é outro, muda completamente. Numa pessoa que não está no ambiente hospitalar, ou que está ainda numa fase inicial da queda da glicemia, que tem o primeiro sintoma, está podendo deglutir, você pode dar um suco por exemplo, suco de uva, um refrigerante não dietético, principalmente se o estômago dele estiver vazio. Esses alimentos com alto índice glicêmico vão fazer subir a glicemia, jogar água com açúcar,
chupar uma bala se está no meio da rua, um doce, colocar açúcar debaixo da língua ou da gengiva, isso resolve. Agora, se ele já está catatônico, não está conseguindo abrir a boca, está em coma, ele não vai resolver, aí a glicose na veia. Tá? Inclusive, se tiver na dúvida, porque você sempre tem que fazer o diagnóstico, é feito a glicemia capilar. Você não vai colher sangue de sangue da veia e mandar para o laboratório. Você faz uma glicemia da ponta do dedo. Né? Às vezes está tão baixa que, dependendo do sensor, nem consegue dar a numeração. E aí você coloca a glicose, logo irá melhorar. Numa dúvida, ou seja, numa situação que o cara é histórico diabético ou não, contou ele lá catatônico ou parado em coma, que você não teve como imediatamente avaliar se é uma hipoglicemia, principalmente se ele tem história de diabetes e pode estar fazendo coma, você deve injetar a glicose. Deve ser feita a glicose na veia. Por quê? Se ele está com coma hiperosmolar, está com 800, está com uma certa acidose, 700, você fez a glicose ali, aumentou para 880, para 780, não melhorou nem piorou o estado dele, ele está mal na mesma, não pior. Agora, se ele estava com uma glicemia de 20, de 10, você deu ali, aumentou para 80, para 90, você salvou o indivíduo. E tem que fazer antes da convulsão. Então, a convulsão já não resolve nada, a glicemia vai cair ainda mais. Né? Agora, quais seriam as causas de hipoglicemia? Nós temos o insulinoma, que são tumores produtores de insulina, que a pessoa ela tem que ficar toda hora comendo, senão ela vai fazer uma hipoglicemia. Né? Ao contrário, ela começa a fazer hipoglicemia e mais severa quando ela deixa de comer. E no insulinoma, mesmo comendo, a glicose sempre vai ficar lá um pouco abaixo do normal ou dos níveis mais baixos. Então, geralmente é uma pessoa sempre muito mal-humorada até que se resolva o seu insulinoma. Os indivíduos com insuficiência hepática também, eles não podem ficar muito tempo sem alimentação, porque o fígado é o palco do controle da glicemia, da ação dos hormônios para manter a glicose adequadamente. Então, sem o fígado ficar muito tempo sem comer também desenvolve hipoglicemia. Agora, tem uma outra hipoglicemia que é comum também nos recém-nascidos prematuros, ou grande para idades gestacionais, ou pequeno para a idade gestacional, que tem um descontrole da regulação da glicemia, né? Nos pequenos para idades gestacionais, que não são filhos de diabéticas, e nos prematuros, nós temos uma chance, porque ele tem menos depósitos de glicogênio, e os mecanismos reguladores da glicemia não estão muito legais, né? Ainda é um bebê prematuro ou um bebê pequeno. Agora, no bebê grande para a idade gestacional, principalmente causado por diabetes gestacional, ele tem uma hiperplasia, né, de células, hiperplasia de células pancreáticas, e eles vão fazer sempre muita insulina e fazem hipoglicemia. A hipoglicemia, inclusive, desses bebês, nem sempre se resolve com glicose. Tem hora que você fica toda hora dando glicose, você já estava dando leite com complemento da glicose, aí às vezes tem que usar glicorticóide, glucagon, tem que usar hormônios e medicações para brigar contra aquela insulina. A princípio, a gente só monitoriza, dá um leite complementar, se caiu mais, você aumenta a glicose injetada, mas há casos que há até necessidade de medicação para brigar contra essa insulina até ela voltar à normalização. Agora, algo que é relativamente, que as pessoas às vezes não conseguem entender, é a hipoglicemia do pré-diabético, aquele que o indivíduo está começando a fazer uma resistência insulínica. E aí ele faz hipoglicemia quando ele consome uma grande quantidade, num dado momento, de alimentos com alto índice glicêmico. Por exemplo, macarrão branco. Ele comeu uma grande quantidade de macarrão, tudo de uma vez só, uma grande quantidade de batata, encheu a cara de arroz. Aí, diferente do insulinoma e da insuficiência hepática, que se não comer, que faz as hipoglicemias, e mesmo comendo, esse aqui é o não. Quando ele come alimentos de baixo teor de
de carboidratos com alto índice glicêmico, quando ele come coisas de baixo índice glicêmico, ou até come algo de alto índice glicêmico, mas de maneira muito, né, devagar, muito pequena, ele não tem hipoglicemia. Fica de jejum, ele não tem hipoglicemia. Agora, quando ele come um alimento em grande quantidade de índice glicêmico, ele faz hipoglicemia numa fase inicial da sua resistência insulínica. Por quê? Porque ele libera a insulina, que é aquela primeira fase de liberação, que a insulina já estava ali pronta para liberar, que normalmente deveria resolver a questão dele, mas como ele tem menos receptores, não resolve. E aí a glicose dele não desce, ou desce pouco. E aí continua estimulando a segunda fase mais prolongada, que é formar pré-pró, transformar pré-pró em pró, aí a pró vira insulina, e aí libera. Só que ele vai ter um estímulo muito maior do que o habitual teria uma pessoa não resistente. E aí, quando ele libera aquela quantidade de insulina, ele acaba liberando uma quantidade muito maior de insulina do que o habitual. Quando ele já está mais avançado na resistência insulínica, já está até diabético, ele liberou aquilo muito maior, mas não tem receptores, vida que segue. Mal, mas segue. Agora, quando ele tem uma menor quantidade de receptores, mas ainda está numa fase muito inicial, que ainda tem de substancial, quando você faz uma liberação dessa maciça de insulina, você pode fazer uma hipoglicemia, você reduzir demais a glicose e fazer uma hipoglicemia. E aí, muitas das vezes, se não for bem explicado para o paciente, ele não vai entender. Ué, eu não posso comer macarrão, pão em excesso, doces, porque eu faço hipoglicemia. Não seria o contrário? Eu teria que fazer? E aí você tem que explicar esse mecanismo de uma forma que ele entenda, porque senão vai achar que o técnico está falando com ele não tem nada a ver, vai até reclamar para o médico. Está dizendo que eu não tenho que comer, o médico vai concordar com o técnico, vai achar que está tudo uma mil maluquice se não explicar corretamente. Mas, se for feito a hemoglobina glicada que mostra os últimos 3 meses, exceto se de estar anêmico, aí não dá para fazer, ele vai ver que ele tem uma resistência insulínica, né? Que ele tem episódios de hipoglicemia. Se ele for avaliar a glicose quando tem essa queda que ele começa a passar mal, ele vai ver que está hipoglicêmico. Mas a glicemia de jejum, a glicemia com controle, com sobrecarga de glicose, não vai dar tão alterada. De jejum pode dar até alta e não baixa. Então, uma hipoglicemia que na realidade é o prenúncio, tá, que tá tudo desregulado ali, tá? Ficou claro aí para vocês? Lembrando mais uma vez que a hipoglicemia... e tem uma última situação para a gente fechar aqui, que é a hipoglicemia da chamada lua de mel do diabético ou de remissão. Como eu falei na aula da semana passada, eu comentei aqui por alto hoje, da semana passada, não, perdão, da aula passada, né? E a aula de hoje, o diabetes tipo 1 autoimune, você vai destruindo as ilhotas pouco a pouco. Não é assim, você está com todas as ilhotas, dormiu, acordou e está sem elas. Vai destruindo pouco a pouco, vai aumentando o número de anticorpos contra ela, né? E aí você vai declinando, vai começando pouco a pouco, até o aumento da glicemia, emagrecer, etc, etc. Mas é muito comum, de repente a pessoa teve um trauma traumático, um trauma cirúrgico, um trauma infeccioso, uma grande queimadura, ou teve um problema emocional muito sério e mantido, e aí esses contrarreguladores de insulina, no indivíduo que está produzindo menos, que ainda tem cartucho para gastar, ainda tem célula para produzir, vai estar produzindo menos, a insulina não conseguir segurar, o indivíduo entra em coma, ou ele piora o quadro, ele começa a comer mais, emagrecer mais, perder massa muscular, urinar mais, aí desidrata e faz uma cetoacidose, e aí é que diagnostica. Né? Pode ser diagnosticado, né? O ideal é diagnosticar antes disso, mas pode ser diagnosticado aí. Aí a pessoa tratou a causa do estresse, começa a dar insulina, aí começa a mudar o padrão alimentar, coloca para fazer exercício físico, e aí foi embora os contrarreguladores da insulina em excesso. E aí continua o anticorpo destruindo as células, né, pouco a pouco. Só que agora você tem insulina também ajudando. Então você começa a poupar aquelas células. E aí, volta e meia, vai chegar um momento que vai poupar, por mais que os anticorpos ainda estejam destruindo, e aí vai começar a jogar insulina que ele poupou, principalmente se ele fizer uma boa adesão à terapêutica não medicamentosa,
com exercício físico, com alimentação, e aí ele começa a fazer hipoglicemia, começa a fazer manifestações de hipoglicemia. Aí o médico vai ajustar a insulina, de repente pode achar que fez demais, ou que agora a pessoa está fazendo mais exercícios físicos, aí vai ajustando a insulina. E aí ao ajustar a insulina vai chegar um ponto que aquela insulina e nada é o mesmo. Isso pode durar alguns dias ou até algumas semanas, mas sempre é temporário. E às vezes tem pacientes, parentes, pacientes que acham que não, que é um milagre, que foi mal diagnosticado, não. Às vezes há lua de mel que dura só horas, que você só desconfia que houve ali uma lua de mel, houve ali uma remissão, porque ele começou a fazer hipoglicemia só num dia, não teve nenhuma justificativa para aquilo, você acha que é uma remissão, mas na maioria das vezes ela dura dias, às vezes até semanas. Então tem que se continuar o controle da glicemia, mesmo estando bem, né? Porque mesmo que chegue à conclusão, algumas pessoas mantém a insulina em uma pequena quantidade, outros suspendem, mesmo suspendendo, tem que fazer o controle, aí tem que fazer o controle mais rigoroso, e começou a aumentar, voltar para o tratamento, que aí a remissão é por uma única vez, tá? Agora, o diabetes tipo 1, ele pode fazer, e o tipo 2, ou até mesmo a gestante, quando usa insulinas, pode fazer hipoglicemia sem ser remissão. Por exemplo, quando erra a dose, toma uma dose muito maior, ou quando suprime a alimentação, você tem que ter você tem que toma insulina, tem que ter 6 refeições de jejum, colação, almoço, merenda, janta e ceia. Suprimiu ou reduziu, tomou insulina, suprimiu, vai ter uma grande chance de fazer hipoglicemia, e aí não é por uma remissão. É porque você deu uma bobeira ali, como também tem alguns hipoglicemiantes orais no tratamento do diabetes e outros hipoglicemiantes injetáveis que também, se você não estiver fazendo alimentação, eles podem fazer hipoglicemia, e geralmente é aquela hipoglicemia de instalação abrupta. Outra é uma pessoa, por exemplo, quando você calcula uma insulina para alguém, você calcula dentro do padrão de exercícios que ele faça, que ele possa fazer, da alimentação dele, do grau de estresse. Aí você ajustou aquilo tudo. Aí, de repente, o indivíduo resolveu correr a maratona, que ele não treinava para isso, não fazia nada disso, e não aumentou a ingesta de alimentos. Ele continuou na mesma, tomou a insulina. Ele fatalmente vai fazer uma hipoglicemia. Né? Ou às vezes nem é maratona, mas ele era tão sedentário, um dia ele resolveu caminhar no parque com os amigos e caminhando, e não aumentou a ingesta de alimentos dele nem os horários. Ele pode, como aquilo não, a insulina dele, para o padrão dele, não estava sendo feita para aquilo, ele pode fazer uma hipoglicemia. Em menor grau, os medicamentos que fazem hipoglicemia. Nem todos os medicamentos para diabetes tipo 1, eles fazem hipoglicemia. Muitos melhoram a ação da insulina na glicose, lá nos receptores. Então tem que ter insulina, mas aqueles que estimulam a liberação de insulina, ou que fazem desvio metabólico, esses menos do que a insulina, mas se a pessoa mudar o padrão dela, não estou aqui desaconselhando que faça os exercícios, deve fazer, mas isso deve ser todo conjugado com uma mudança da adaptação, inclusive das doses, porque da insulina é mais severo. Ou então, pior ainda, a pessoa injetou no subcutâneo da coxa e saiu correndo, né? Correu muito, fez aí, além do exercício que ela não tinha hábito de fazer, que ela está fazendo e que não aumentou o consumo da glicose, ela injetou na coxa e saiu correndo. O fluxo sanguíneo para a coxa vai aumentar, o que vai aumentar a absorção dessa via subcutânea ali da coxa. Então, tudo isso são cuidados aí que tem que ter. Então, o diabético, ele tem que principalmente que tomam medicamentos orais ou injetáveis, que podem fazer hipoglicemia. Não só regularizar a glicemia, como fazer hipoglicemia. Como também os que tomam insulina, eles precisam identificar o que é uma hipoglicemia, e tem que estar sempre, como em casa, vai para um parque, vai fazer um exercício, tem que ter uma balinha,
né? As pessoas, por exemplo, o professor de natação tem que ter uma ideia, as pessoas que convivem com ele, o que é uma hipoglicemia, o que vai fazer, porque senão fala, ele é diabético, vai dar um açúcar. Não, pelo amor de Deus, diabetes não é igual açúcar, não deixa com açúcar. E é até recomendado, quem toma insulina, ter na sua carteirinha, olha, se eu tiver assim, eu estou fazendo hipoglicemia, mesmo sendo diabético, meu açúcar caiu, eu não sou drogado, eu não sou usuário de droga, eu preciso tomar açúcar e me levar direto para o pronto-socorro, porque senão eu vou morrer. É interessante ter isso numa carteirinha, né, para que o diabético aí não perca a vida numa hipoglicemia, né, desnecessariamente, né? E tem que parar, porque tem pessoas que são grosseiras, estão fazendo caminhada, começam a ter sintomas neuroglicopênicos ou mesmo adrenérgicos, que é pior ainda, que será que teve uma queda abrupta, e não quer parar, não, eu vou esperar mais ali. Isso é mal orientado, não entendeu a importância da seu distúrbio, porque, como eu falei, a hipoglicemia mata de maneira mais rápida do que a hiper. A hiper pode, a médio e longo prazo, produzir um monte de sequela, um monte de problemas na vida que pode levar ao óbito. Ele tem complicações agudas que até podem matar, mas dá tempo para muita coisa. Agora a hipoglicemia não. Se ela for severa, vai-se. E para finalizar, lembrar que esses valores que eu falei aí, menos abaixo de 70, isso é para crianças maiores, adultos, para um bebê recém-nascido, por exemplo, a glicemia dele é de 45 a 130. Sendo que 100 a 130 aciona-se um sinal amarelo, né? É um normal, tanto quanto já elevado. Entre 45 e 50 é um normal perigoso, que se cair, vai cair abaixo de 45. E o ideal é que no primeiro dia de vida ele esteja acima de 50 até 100, e a partir do segundo acima de 60 até 100, porque até se cair por alguma coisa, ele ainda está dentro da normalidade, né? Então os padrões são diferentes, inclusive no recém-nascido não tem como, pós-prandial, jejum, não tem nada disso, porque ele mama de 2 em 2, de 3 em 3. Então é feito, né, antes da mamada, no máximo, se você quiser ver o momento em que provavelmente a glicemia deve estar mais baixa, antes da mamada, mas não imediatamente antes, mas não tem aquelas mesmas características do indivíduo com mais idade. Bem, pessoal, terminamos aqui então a parte de fisiopatologia dos carboidratos. As nossas próximas videoaulas a gente vai continuar nos macronutrientes, aí discutindo os lipídios, o colesterol, também sob o ponto de vista puramente nutricional e dietético, aspectos fisiológicos e fisiopatológicos deles. Até lá!